Tudo começa com um esqueleto se curvando para saudar o rei do submundo. Este era o Lickblord. E ao seu lado estava a rainha Lich. Os preparativos para a abertura tinham começado, e o rei pediu para chamarem seu Son Drain. Era hora de ir para o reino humano. Drain, que era um garoto humano, se aproximou, seus pais o chamaram. Dizendo que ele estava pronto para ir agora, o rei entendeu. Afinal, ele tinha acabado de completar 18 anos. Realmente parecia que ele tinha crescido muito, durante a guerra com o Lord Orc. Foi por puro acaso que o encontraram ainda criança, e o acolheram. Dava para dizer que era o destino ele ter crescido em um mundo de mortos. Eles tinham se tornado seus novos pais. Criado por aqueles que há muito haviam perdido a vida, era difícil encontrar verdadeira felicidade. Ainda assim, Drain era humano, e eles queriam que o filho vivesse no mundo dos humanos. Chegou a hora de retornar ao mundo humano, e a rainha começou a chorar porque seu pobre filho ia deixá-los. Ele provavelmente deveria se sentir de coração partido pela separação, mas era para o próprio bem de Drain. E eles disseram que ele sempre poderia retornar a eles quando perdesse a vida. Era difícil acreditar que isso poderia acontecer em apenas alguns anos mesmo assim. Drain estava sorrindo porque achava que o mundo humano deveria ser bem divertido. O tutor ficou chocado ao ouvir isso. E a rainha disse que havia feito o portal mágico usual para teleportá-lo para o reino de Shalmar. Havia ordem e lei entre o povo de Ben-Ali. O rei lembrou a Drain que ele ainda era o príncipe do submundo. Ele nunca deveria se esquecer de que, enquanto estivesse na terra, deveria amar a todos. Mas também construir um reino dos mortos na superfície. Esse era o destino daqueles com o sangue do rei. Além disso, eles poderiam escravizar os humanos no futuro. Ouvindo isso, Drain agradeceu aos pais por tê-lo criado quando era órfão. E ele realmente queria dizer aquilo, deixando seus pais chorando para trás. Drain se preparou para partir. Mesmo enquanto eles o lembravam para se cuidar, para sempre comer legumes, e se as coisas ficassem difíceis demais, ele sempre poderia voltar para casa quando quisesse. O poder trágico foi ativado, e ele foi teleportado para longe. Com o rei e a rainha observando, mas o rei se perguntou se o enviado real realmente estava naquela direção, e eles caíram na gargalhada quando perceberam que erraram o destino. E assim, se você chegasse ao Império Vanissa no esconderijo dos bandidos, encontraria gritos ecoando lá de dentro. A garota chorava pedindo ajuda, enquanto outro sujeito segurava seu rosto com uma mão, mandando-a calar a boca e parar de gritar, senão, só encontrariam seus restos mortais. E enquanto isso ele planejava aproveitar ao máximo a presença dela ali, atrás dele, outro homem o repreendeu, dizendo para não fazer nenhuma besteira, afinal, a garota ainda era um produto importante. Enquanto a garota gritava por socorro, implorou para a outra garota, Lizzie, salvá-la, porque ela era sua escrava. Lizzie ficou nervosa ao ver Mary passando por aquilo, e correu para tentar impedir a situação. Mas foi jogada para o lado. Mary protestou, dizendo que era descendente da família real. Coisas como essa eram imperdoáveis, e jamais seriam relevadas. Mesmo assim, isso só enfureceu o homem. Porque ele não suportava a família real, e estava pronto para começar. Ela não parava de implorar ajuda a Lizzie. Perguntando o que ela estava fazendo ali parada depois de levar um soco daqueles, Mary chorava, suplicando para que parassem, mas o homem gargalhou, porque era tarde demais, ela jamais seria capaz de salvá-la. Foi quando, de repente, uma luz intensa surgiu atrás do homem, que pulou para o lado, sem entender nada. Era Drain quem apareceu e, meio confuso, perguntou se essa era a terra, onde pessoas gentis deveriam viver, no mínimo. O sujeito na frente dele não parecia nada gentil, o que o deixou furioso por estar sendo ridicularizado. Drain gargalhou dizendo para o outro não se preocupar com aquilo. Mesmo com a insistência dele em saber se ele tinha coragem, mandou que fossem embora. Mas Drain não tinha intenção de sair, e logo recebeu ordem dos outros homens lá dentro para parar e se aproximar. Começaram a questionar o que fariam com o cara, aparecendo do nada daquele jeito. Ele era suspeito demais para simplesmente deixarem ir. Decidiram que o melhor seria perguntar ao chefe primeiro, e mandaram Drain esperar quieto na cela. Assim que ficaram sozinhos, Drain olhou para trás e viu que as duas garotas ainda estavam lá. E perguntou que tipo de situação era aquela. Parou para pensar e finalmente entendeu. Deviam ser membros da realeza que foram sequestrados por bandidos durante uma viagem.
Ele suspirou porque a situação era mesmo patética. Lizu lhe perguntou se não era para estarem na mesma enrascada. Mary resmungou, reclamando que alguém de berço nobre estava sendo forçada a passar por isso, e estapeou Lizu-lhe no rosto, culpando-a, chorando de frustração enquanto a serva implorava por perdão à sua senhora. Aqueles caras estavam chamando Mary de produto e planejando vendê-la para algum país estrangeiro através daqueles esquisitos. Ela queria sair dali imediatamente, enquanto Lizu-lhe lamentava a situação. Mary então se virou para questionar o protagonista. Perguntou o que ele estava fazendo ali, aparecendo do nada. E Drain respondeu que foi por meio de um teletransporte mágico. Apesar de ele supostamente dever chegar em algum tipo de jardim, acabou parando naquele lugar, mas Mary até entendia. Afinal, magia de teletransporte era um feitiço de nível mestre. Não algo que pessoas comuns usavam tão despreocupadamente. Drain responder que sua mãe usava esse poder para ir às compras todo dia, era algo impressionante. Só que Mary ainda estava irritada por ele estar falando aquilo com tanta naturalidade e perguntou, com preguiça, se ele mesmo conseguia usar esse poder. Ele disse que não conseguia usar magia de jeito nenhum. E Mary se frustrou de novo. A última esperança deles de escapar tinha ido por água abaixo. Foi aí que Drain mencionou que ainda existia outro método. Ele disse que eles podiam fazer um contrato de escravidão com ele. Os dois não entenderam nada. E Mary perguntou o que ele estava dizendo. O protagonista continuou explicando com um sorriso. O corpo e a alma dele se tornariam dele, e fazendo isso, eles poderiam escapar dali na hora. Era uma baita coincidência. Já que Drain estava procurando escravos, mas de repente outros se aproximaram da cela, rindo. Eles acharam hilário que escravos estivessem fazendo mais escravos, e um dos monstros apontou para o chefe, mostrando que Drain era o garoto que tinha aparecido do nada, achando que podia fazer o que quisesse. O chefe perguntou o que aquilo significava, já que Drain era só um garoto fraco. O que fez o protagonista soltar uma risada. Por outro lado, ela agarrou nas barras e gritou para que a soltassem imediatamente. Se não a tratassem com o devido respeito, o rei os destruiria, mas, ao ouvir que ela era da realeza, o líder apenas riu. Parecia que ela seria um produto muito bom, se treinassem a garota direitinho. Ela se tornaria um produto ainda melhor, e ela recuou, percebendo que eles estavam preparando tentáculos. Parecia reconhecer o monstro. Eram com efeito afrodisíaco, muito útil para continuar o treinamento. Graças aos tentáculos do monstro, seus escravos obedeciam direitinho. E até tinham recebido feedback positivo de clientes por causa disso. Então, ela não precisava se preocupar. Eles cuidariam de tudo, e ela gritou, recuando das grades da cela dizendo para eles pararem. Mesmo recuando, Mary foi agarrada pelos tentáculos e paralisou, se perguntando o que estava acontecendo. Ela se perguntava se estavam a provocando. Um simples toque fazia seu corpo queimar daquele jeito estranho. O visor de Mary, pedindo ajuda, demonstrava repulsa por ser tocada por um monstro como aquele, e ao lado dela, Lizu só conseguia observar a situação em choque. Chorando, Mary implorava para que parassem. Sua cabeça estava sensível demais para pensar direito, e mal conseguia falar direito. Lizu se encolheu, assistindo impotente, e o chefe comentou que ela realmente parecia promissora. Parecia que Mary tinha desistido de resistir. Não importava o quão forte mentalmente alguém fosse quando sua mente estava constantemente sob pressão. Eles eventualmente cederiam, e se tornariam escravos, e, enquanto isso, dariam um jeito de fazer o mesmo com Lizu, que agora estava ali só sentada, encolhida. Não demorou muito para que ela também fosse agarrada pelos tentáculos. Gritando enquanto pedia ajuda, Drain logo perguntou se aquilo já não era o bastante. De repente, Lizu apareceu em um espaço escuro, sem entender o que estava acontecendo. Ela perguntou o que estava rolando, e que lugar era aquele, e Drain respondeu que eles estavam no reino espiritual. Ela estava ali para fazer um contrato com ele, e Lizu perguntou se ele realmente poderia salvá-la. Drain respondeu que, infelizmente, o eu mental Oreal ainda estava do lado de fora, o que era meio problemático. Agora Lizu tinha duas opções. A primeira era deixar as coisas como estavam, e ser vendida como escrava por aqueles sequestradores. A segunda era entregar corpo e alma para se tornar uma verdadeira escrava na coleção dele. Então ele perguntou o que ela escolheria,
mas Leslie ainda estava meio chocada com a ideia de fazer parte da coleção. Diante da decisão, Leslie pediu a ele para esperar um pouco mais, afinal, ela ia acabar escrava de um jeito, ou de outro. E Drain respondeu que sim, afinal, ela estava impotente, e não tinha forças para sair daquela situação. Ela concordou, dizendo que entendia sua situação, porque era fraca, e tinha se tornado escrava justamente por isso, no fim das contas. Se ela fosse se tornar escrava de Drain, ela seria atacada por outro monstro, e passaria por tudo de novo. Ela ainda ia acabar com um destino terrível, e nada mudaria de verdade, mas Drain discordava. Porque as coisas iam mudar sim. Se tornando escrava de Drain, ela poderia ficar forte, e quando isso acontecesse, teria controle total sobre seu corpo e sua alma em troca, se tornaria uma humana poderosa e resistente. Capaz de punir e matar o monstro que a havia ameaçado, Leslie lhe perguntou se era verdade mesmo. E Drain sorriu e confirmou com a cabeça. Não precisava mais se preocupar com nada, eles estavam quase perdendo tempo ali. Então ela precisava escolher rápido, antes que se tornasse irreversível, finalmente. Leslie disse que queria ficar forte, e Drain mostrou o contrato, dizendo que ela tinha que assinar por livre e espontânea vontade. Ela pressionou o polegar no contrato e notou algo sendo marcado em seu corpo. Drain explicou que era o símbolo de um escravo. O mesmo símbolo estava sendo riscado no livro de registros de escravos do protagonista, explicando ser a manifestação do contrato que eles haviam feito. Agora ela havia se tornado o primeiro membro de seu grupo de escravos, e tudo agora pertencia a Drain finalmente. Drain se apresentou a ela e perguntou seu nome. Leslie se apresentou, curvando-se para beijar seus pés. Drain sorriu. Ela era realmente uma boa garota, e estalou os dedos para que ela se levantasse. Pois um novo poder logo despertaria dentro dela. No mundo real, uma explosão aconteceu, e o corpo de Leslie se transformou. Chocando os homens que assistiam à mudança sem entender nada, eles se perguntavam o que tinha acabado de acontecer. Parecia que ela tinha rasgado os tentáculos do monstro com as próprias mãos. De repente, não só isso, mas sua aparência tinha mudado completamente. Tudo pareceu acontecer num piscar de olhos para quem estava no mundo real. Pela sua aparência, era como se Leslie tivesse virado outra coisa, e o protagonista sorriu com isso. Ele explicou que aquilo era a habilidade de dreno de energia do Leak Lord. Embora a versão de Drain fosse mais imprudente, dava para dizer assim, não era a força vital que estava sendo drenada, e sim a dignidade deles. Para ser mais exato, ouvindo isso, o Senhor Desaparecido se perguntou o que aquilo queria dizer. Drain era um monstro de verdade, mas, de qualquer forma, ele não ia deixar as coisas como estavam. Aquilo ainda era uma versão incompleta do poder do Lich. Em outras palavras, a garota que ele estava prestes a enfrentar, estava quase se tornando uma morta-viva, diante da sua chama sagrada. Ele usaria seu poder para atacar Leslie e reduzi-la a cinzas. Usando seu poder chamado Fogo Astral, ele atacou a garota. Mas Drain sorriu e disse a Leslie para mandá-los todos pelos ares, e imediatamente, ela desviou o ataque. Para o choque do homem, enquanto o protagonista comentava que, se o ataque fosse desviado, a magia se dissiparia. Então, ela avançou contra o oponente, atingindo-o com joelhadas e chutes. O que lhe rendeu elogios do mestre. Finalmente, ele ordenou que finalizasse tudo com o golpe derradeiro. A arte escrava dos 100 chutes, arremessando o adversário para longe, sentindo o impacto. O homem ficou paralisado em descrença. Parecia que suas chamas sagradas não estavam funcionando. Seu subordinado ao lado só conseguia observar enquanto o chefe era lançado pelos ares. Drain perguntou se o cara realmente pensava que ela era uma morta-viva e riu, dizendo que o vestido que ela usava agora era apenas uma escolha de moda pessoal, nada mais. Drain afirmou que Leslie não era uma Jiangshi, e não estava morta. Naquele momento, ela era só uma humana comum, nada tinha mudado, isso a pegou de surpresa. Mas o protagonista lembrou que ainda havia outros bandidos de pé, então ordenou que ela os chutasse para o alto também. É claro que ela ficou mais do que feliz em obedecer às ordens de Drain, e, mesmo que eles tentassem escapar de seus ataques, os chutes se moviam na velocidade da luz. Mais tarde, quando Mary acordou, perguntou o que estava acontecendo e o que era aquilo na frente dela. A cena era literalmente e profundamente romântica. Eles estavam se beijando, deixando-a paralisada de surpresa e totalmente confusa.
Ela perguntou o que os dois estavam fazendo no meio da risada do protagonista, porque Mary finalmente tinha acordado. E eles continuaram o que estavam fazendo como se não fosse nada demais. Quanto mais Lizzie passava tempo com seu mestre, mais satisfeita ela se sentia. Devia ser essa a sensação de ser um escravo. Saboreando a felicidade do momento, Mary corou forte, constrangida pela falta de pudor dos dois ali, bem na frente dela. Finalmente, quando tudo terminou, Drain suspirou. Ele não esperava que um contrato de escravo fosse tão exaustivo. Mary tocou no assunto que havia mencionado antes, mas admitiu que entendia que o contrato com Lizzie a tinha tornado mais poderosa e capaz de derrotar seus sequestradores. O preço por tal contrato devia ter sido alto, talvez estivessem drenando sua vitalidade durante o processo. Lizzie lhe respondeu que havia se tornado outra pessoa e a sensação era maravilhosa. A fazia se sentir realmente poderosa. Era tudo graças a ter ganhado aquela força que ela pôde escapar daquela situação. E ela era muito grata ao seu mestre por isso. Pela expressão no rosto de Mary, ela estava genuinamente surpresa. Nunca tinha visto algo assim, desmoronando. Ela disse que mesmo se tornasse escrava daquele homem, provavelmente ainda teria que fazer coisas embaraçosas daquele tipo. Além disso, Lizzie era suposta ser escrava de Mary. Mas Drain a interrompeu imediatamente quando ela disse isso. O protagonista falou que não tinha interesse em saber o que ela estava pensando. E a única coisa que pediu a ela agora era para cantar quando fosse hora de dormir. Era claramente uma provocação, mas Lizzie concordou rapidinho. Ela tinha um repertório enorme de melodias, e adorava cantar. Drain perguntou se ela realmente conseguiria fazer isso. Porque tiraria um peso enorme das costas dele, e ele até poderia recompensá-la por isso. Mary Stammer comentou que era ótimo que ela estivesse aproveitando a nova vida ali, e suspirou. Porque parecia não haver nenhum voidiano por perto. Parecia que Drain tinha acabado salvando a vida dela no processo. Então ela podia deixar Lizzie sob os cuidados dele por enquanto, de qualquer forma. A compensação seria escoltá-la de volta para casa. E Lizzie perguntou ao mestre o que eles deveriam fazer. O protagonista concordou que podiam deixá-la ir. Ele ainda não tinha decidido o que faria sobre o rei, de qualquer jeito. De repente, outra garota surgiu para falar com Drain quando ele mencionou o rei. Porque quem conspirava contra o trono caía nas mãos dela, a mulher apareceu cercada por vários cavaleiros armados, que apontavam suas armas para o protagonista e seu grupo. As acusações eram pelos crimes cometidos contra Mary, e também pela tentativa de usurpar a família real. Drain receberia punição imediata. Ela se apresentou como a comandante oficial dos Cavaleiros Imperiais. Seu nome era Karen, e ela estava ali para prender o protagonista, antes de tudo. Karen perguntou se ele tinha algo a dizer, e Drain respondeu que ela parecia bem solitária. Ele ainda perguntou se Karen gostaria de se tornar uma de suas escravas. Só a irritando ainda mais, e ela decidiu lutar contra ele. No entanto, Mary pediu para Karen esperar, afinal. Aquele homem tinha salvado a vida dela mesmo assim. Karen paralisou quando olhou para Mary e perguntou o que havia acontecido. Suas roupas estavam rasgadas e revelando demais. Mary se cobriu rapidamente e explicou que a culpa era do bandido. Isso a preocupou. Já que as coisas tinham chegado a esse ponto, Karen suspirou, e se era esse o caso? Pediu desculpas pelo trauma, mas disse que poderiam conversar mais sobre isso depois. Primeiro, precisavam retornar ao castelo, e então o grupo começou sua jornada de volta ao palácio, como esperado. O rei Harvey Chauncey de Corbel comentou que tinha ouvido tudo diretamente de Karen, e ficou aliviado por Mary ter retornado ilesa, e também por ter voltado pura. Se ela tivesse perdido isso, teria se tornado indigna da realeza e do próprio pai. Mary se curvou pedindo perdão, admitindo que a irresponsabilidade era dela, enquanto Drain apenas observava tudo. Ben, o rei, perguntou sobre o protagonista, querendo saber exatamente quem era a pessoa que tinha salvado a vida de sua filha. Ele também prometeu que Drain seria recompensado por isso. Então ele poderia ter pedido o que quisesse diretamente ao ministro mais tarde, sorrindo. O protagonista perguntou quando foi que ele disse que queria dinheiro. Aquilo era algo que ele queria muito mais. Quando Harvey perguntou o que era, Drain respondeu que queria o reino, desejava se tornar o governante daquela terra. Antes que Karen pudesse sacar sua espada, o rei perguntou se ele realmente pretendia tirar sua vida ali mesmo. Mesmo assim, explicou que, mesmo que o matasse,
não conseguiria tomar a posição de governante e se casar com Yalder Drain. Afinal, ele era apenas um plebeu e não podia ascender ao trono em circunstâncias normais. Já estaria trancado em uma cela. Era pura sorte que o pai dela estivesse sendo paciente. Então, ele devia ser muito grato naquele momento, depois de ouvir Harvey sussurrar algo. Karen concordou com seus superiores, cumprindo ordens, e disse que prepararia o jantar para aquela noite. E eles todos podiam descansar até lá. O protagonista também seguiria a garota, já que ela apareceria no quarto dele. Drain perguntou, rindo, se tinha banheira, porque, para sua diversão, o escravo dele tinha se sujado com o iaque de Alfredos. Isso deixou Lizzie sem graça. Mas ele continuou falando sobre como até Mary tinha acabado sendo afetada por tudo aquilo, enquanto ele falava. A princesa socou Drain para fazê-lo calar a boca por falar demais. Karen ficou completamente chocada mesmo assim. Ela decidiu preparar tudo para que eles ficassem mais confortáveis. Parecia ser uma pessoa decente mais tarde. Sozinha no quarto, Karen ficou pensando muito em Mary, a ponto de dizer o nome dela várias vezes. Em outras palavras, ela era alguém de alto status e desejava ser perdoada por ter delírios tão vulgares. Mas não conseguia parar de pensar em como Mary estava quando a viu mais cedo, com as roupas rasgadas. E queria se controlar mais, barba por fazer, ela só conseguia pensar em usar seus dentes. O que deixou Karen perdida em seus próprios pensamentos por um tempo, mas ela se recompôs. Lembrando que tentáculos haviam tentado tocar a princesa antes, e ficou furiosa por não ter percebido. Olhando pela janela, percebeu que havia escurecido. Era hora de voltar e cumprir sua missão. Enquanto isso, Drain estava bastante satisfeito. Era realmente uma grande honra ser convidado pelo rei para jantar. Lizzie Lee perguntou se realmente não tinha problema seu escravo participar daquilo. E ele riu porque ela parecia tão animada mesmo assim, quando chegaram ao lugar. O protagonista disse que não havia ninguém ali, e perguntou para Karen, que estava escondida, se aquele era mesmo o local do jantar. Tendo sido flagrada nas sombras, Karen se levantou furiosa, e Lizzie Lee congelou. Sentindo sua sede de sangue, ela implorou rapidamente para Drain usar o livro de antes. E Karen suspirou porque eles eram lentos demais para isso. Então, ela usou um golpe especial para atacar os dois de uma vez com sua espada, em um instante. Karen conseguiu decapitar Drain. Lizzie Lee gritou desesperadamente diante da cena. Chorando de tristeza, Lazuli ouviu Karen se aproximando e o chamando de tolo. Ainda mais por ter exigido ter o país daquela forma, bem na frente do rei. Aquela era a punição sob o comando imperial. Ele devia desistir e aceitar o destino. Era uma pena, mas ao menos ele teve o privilégio de lidar com ela. Percebendo que agora ela era o próximo alvo de Karen, Lazuli congelou, ainda chorando. Embora não quisesse fazer absolutamente nada, Karen questionou por que tinha que tirar a vida de uma criança, escrava que nem sequer havia feito nada de errado. Afinal, ela estava apenas tirando vidas sem sentido naquele momento, e se perguntou se realmente tinha que levar aquilo adiante. Depois de se dedicar tanto tempo à espada, ela tinha se tornado alguém que seguia a ordem sem pensar duas vezes. Deveria ser uma grande honra ser uma capitã, deveria ser motivo de orgulho para aqueles que confiavam nela. Mas o rei só ordenava que ela tirasse vidas. Karen se perguntava por que estava hesitando. Afinal, tudo era pelo bem do seu país. Não devia sentir vergonha agora. Isso também significava que estava lutando por Mary. E então ela atacou Lizzie, que permanecia parada, chorando no entanto, de repente. Algo agarrou seu braço e Karen caiu no chão, incapaz de alcançar Lizzie, quando percebeu o que tinha acontecido. Viu que era algo incerto. Ela não conseguiu pegá-lo. Era algo incerto, era algo incerto. A situação era crítica, pois ela não conseguia manter sua força. Uma mulher diferente surgiu, gargalhando, dizendo que Karen realmente estava cheia de brechas que eles poderiam explorar. Era ridículo que ela estivesse jogando seu nome no lixo, em um mundo cheio de renomados especialistas em espada. Mesmo sendo a capitã imperial, era impensável que alguém com um cargo tão honroso realmente tirasse a vida de um pobre escravo. A garota riu enquanto se aproximava, prometendo que faria a mente de Karen ficar vazia. E então ela poderia se tornar sua nova marionete. Karen perguntou quem ela era, e a mulher riu. Apresentando-se como Adefa, líder do Lorde do Candelabro Labrum, que Karen rapidamente reconheceu como um culto.
Ela afirmou que seu culto estava cheio de pessoas que acreditavam no Deus da distorção, Karen-O. Seria revivido enquanto eles pudessem realizar seu grandioso desejo, com pessoas poderosas como Karen. Tudo era para o mestre deles em Conruno. A Difa continha o riso, achando a situação tocante, pois adorava ver as reações de Karen a cada segundo. Ela se perguntava se Karen faria as mesmas coisas quando estivesse sozinha, e sentia raiva de Karen, por estar exposta daquela forma. Karen realmente queria encontrar uma maneira de tirar a própria vida depois que tudo isso acabasse. O que só deixava a Difa ainda mais feliz mesmo assim, essa era uma realidade que não ia acontecer. E a Difa continuava a imobilizar sua oponente enquanto ela se contorcia. A Difa disse que ela podia relaxar, porque ela faria se sentir tão bem, que ela nem precisaria pensar em mais nada nesse mundo. Apesar de resistir, Karen percebeu que não havia nada que pudesse fazer para impedir a situação em que se metera. Além disso, os tentáculos também imobilizaram Lizuli, com a mesma intenção de torná-la uma oferenda. Percebendo isso, Lizuli ficou ansiosa e começou a implorar por ajuda, suplicando para que Drain salvasse sua vida mais uma vez. Foi então que ambas as garotas apareceram no reino das almas, sendo instruídas a dizer exatamente o que desejavam. Agora elas só precisavam responder a Drain, já que pareciam estar cumprindo todas as condições. Em choque, Karen perguntou que lugar era aquele, e onde estavam aqueles tentáculos afinal, suas roupas também haviam sumido. E para completar, ela não entendia como Drain ainda estava vivo, sorrindo para ela com a maior tranquilidade. Quase chorando de alívio porque a protagonista continuava viva, e genuinamente feliz com isso. Drain riu, e perguntou se a tinha preocupado, garantindo que estava tudo bem, ele não ia morrer só porque perdeu a cabeça. Enfim, tinha acontecido tanta coisa naquela noite e a escrava estava orgulhosa. Era exatamente o que ela esperava do seu mestre. Vendo a confusão de Karen, Drain comentou que, apesar de tudo, a excelente espadachim parecia estar em apuros. Pelo que ele podia perceber, ela ficou furiosa e o chamou de monstro. O rei tinha razão em dar a ordem de execução que ela tinha cumprido. Mesmo sem suas armas ou roupas, ela ainda tinha seus punhos e planejava usá-los para acabar com ele. Ainda assim, Drain pediu que ela escolhesse a opção menos dolorosa, abrindo seu livro e apontando para sua escrava. Então, ele fez Lizzie se transformar na frente de Karen, recuperando sua roupa e poderes novamente perante seu mestre. Seu corpo e alma pertenciam a Drain, e ele a mandou usar tudo a seu dispor para derrubar Karen rapidamente. Lizzie derrubou Karen no chão, declarando que tal insolência para com seu mestre era simplesmente imperdoável. Karen ficou atônita, sem entender como Lizzie havia ficado tão poderosa. Mas Drain disse que ela já devia saber que não havia como escapar disso. Ele tinha criado aquele espaço justamente para fazer seus próprios contratos, por enquanto. Karen estava segura ali dentro, no entanto, ele queria saber se ela preferiria se tornar sua escrava. Ou talvez simplesmente virar fantoche de um dos cultistas no mundo real. Só existiam essas duas opções para Karen. Aquele cultista sem dúvida já tinha tirado a vida de muitos homens e mulheres inocentes. Mesmo assim, ele duvidava que Karen aguentasse uma coisa dessas. E claro, ela gritou que jamais faria isso. Era exatamente o que Draenei pensava. Agora, se ela se tornasse sua escrava, assim como Laizali, finalmente se tornaria verdadeiramente poderosa, mais poderosa até do que já era. O sugador Ei de energia até prometeu que poderia gravar o nome de Karen na história como uma grande espadachim. Karen ficou nervosa, sem saber como ele poderia saber disso. Era a mesma coisa que tinha acontecido com Mary antes. Isso porque, no passado, Karen tinha contado para Mary que queria se tornar uma espadachim. E Mary tinha se surpreendido que ela, mesmo sendo mulher, tinha se tornado a mais forte do país. Karen tinha treinado duro, mas Mary minimizou, dizendo que era verdade. Ser conhecida como a número 1 em um país pequeno era bobagem. Se possível, ela deveria se tornar a maior do mundo. Isso sim seria muito melhor, uma espadachim tão habilidosa que pudesse esculpir seu nome nas próximas gerações. Na própria história. Se uma espadachim como aquela servisse Mary, seu valor aumentaria. E era por isso que a princesa contava com o apoio de sua capitã. Naquele momento, Karen tinha ficado atônita. Nunca pensara em deixar seu nome na história, mas com certeza se lembrava dela.
Aquela faísca Reagan de simplesmente seguir o caminho da espada tinha se transformado num sonho de conquistar seu lugar ao lado de Mary. E agora Karen tinha se tornado uma mulher do rei, cometendo atos horríveis. Parecia que ela tinha se desviado muito do seu caminho com a espada, chorando, se importando, confessando que queria sim se tornar mais forte, mas perguntando se ainda lhe restava alguma dignidade para tal. Drain, sorrindo, respondeu que ele transformaria Karen em seu orgulho. Sua escrava se tornaria a maior espadachim de todos os tempos. Aquilo seria algo realmente nobre. Mas Karen continuava chorando. Sem acreditar que ouvia tais palavras de alguém, ela pediu desculpas a Mary porque, no fim das contas, se venderia para aquele homem. Então, Drain perguntou se ela havia tomado sua decisão. Colocando o contrato na frente dela, ele mandou que assinasse, pois tudo devia ser feito por vontade própria. E Karen assinou. Assim, a marca da escrava foi gravada em seu corpo, e ela se tornou a segunda escrava de Drain. Apresentando-se como Drain, ele perguntou seu nome. Karen, ela respondeu, beijando seu pé e prometendo servir com tudo o que tinha. A realidade se estilhaçou, e a transformação de Karen aconteceu de novo, deixando a Difa sem entender nada do que tinha acabado de rolar num piscar de olhos. A pessoa que tinha aparecido ali agora era a Karen escrava, que rapidinho destruiu os tentáculos de Adifa. A Difa se perguntava o que estava acontecendo. De repente a aparência da noite tinha mudado completamente, do lado dela. Drain sorria. Ela era muito legal, sua nova escrava, e a Difa ficou chocada ao ver que ele ainda estava vivo. Mesmo a cabeça dele tendo voado, estava claro para a Difa que Drain não era realmente humano. Lazar lhe pediu ordens para punir a Difa, já que odiava aqueles poderes de tentáculos dela. Era assim que tinha que ser. O protagonista ia punir qualquer um que fizesse bullying com seus escravos. A Difilaft parecia ter técnicas esquisitas, mas não era necessariamente ruim, só que não iam funcionar com ela. A cultista atacou acertando sua oponente, mas Lizuli não teve problemas para destruí-las todas de uma vez. Deixando a cultista boquiaberta com o que via, Lizuli gritou que aquilo seria o verdadeiro castigo por seus atos. Ela socou a Difa, mas para sua surpresa, não fez efeito nenhum. Só serviu para mostrar o grande poder que a Difilaf possuía. Era um ataque de guerreiro poderoso sem dúvida. Mas infelizmente não surtiu efeito. Afinal, a afinidade de Adif com esse tipo de lacaio era terrível. E então ela invocou um enorme galante de pedra para o campo de batalha. Edita sorriu, explicando que aquele golem tinha sido forjado com seu poder mágico em seu núcleo. Possuía um corpo de adamantita. Não importava o tipo de ataque que recebesse, nada conseguiria penetrar sua armadura. Então era realmente uma pena para seus oponentes, que eram muito mais fracos que ela. Edita então ordenou que o golem atacasse seus inimigos. Já que seus corpos ainda poderiam ser úteis quando tudo terminasse, enquanto Lazar lhe permanecia quieta. Apenas observando, foi Karen quem ordenou que ela recuasse, dando um passo à frente enquanto se preparava. Observando com uma leve surpresa, Edita percebeu que o estilo de batalha de Karen era diferente. Era tão poderoso que se tornava visível para todos ao redor, furiosa. Karen concentrou seus poderes e liberou uma explosão ao seu redor. Desencadeando o despertar de suas novas habilidades, este ataque usou sua espada contra o Gollum de pedra. Ela partiu o corpo dele ao meio com um único golpe, chocante, literalmente. Karen cortou o corpo do Gollum sem dificuldade, deixando seus pedaços caírem no chão. Um momento depois, Edith e Arne foram arremessados para longe, mas ela não reagiu, apenas deixou Arne cair de lado. Parece que ela havia subestimado o verdadeiro poder de Drain, que simplesmente sorria, enquanto observava seus escravos lutarem. Por ora, ela recuaria. Mas agora havia se interessado de verdade por aquelas pessoas, então, obviamente, se encontrariam novamente no futuro. Com uma explosão, o culto desapareceu e Karen percebeu que havia conseguido escapar, mesmo depois de tudo aquilo. Drain respondeu que não era bem assim. Na verdade, se eu os tivesse deixado ir, mas de qualquer forma, já era o suficiente. Ele afagou a cabeça de Karen, elogiando seu desempenho e dizendo que ela o havia deixado muito orgulhoso. Ela corou e desviou o olhar, surpreendendo Lizzie, mas logo depois, as duas desabaram no chão, e Drain percebeu que estava começando de novo. Lizzie imediatamente abraçou o protagonista e o beijou.
deixando Karen completamente confusa com a rapidez daquilo. Mas Leslie sabia que Karen devia estar sentindo o mesmo agora, tudo por causa do contrato com Drain, que consumia grande parte da vitalidade delas, e agora que Karen era uma nova escrava, ela deveria estar sentindo as mesmas coisas que Leslie sentia. A necessidade e a resposta eram as mesmas, nervosa. Karen percebeu que teria que fazer com Drain o mesmo que Leslie havia feito, mesmo que fosse um pouco constrangedor. Fazer algo assim parecia demais, mas Leslie riu, dizendo que Karen parecia um pouco tímida em confessar seus desejos. Ben, ela puxou a corrente da coleira de Karen para trazê-la para mais perto, e as duas acabaram nele e em seu mestre. Com isso, Leslie a tranquilizou, não havia necessidade de se envergonhar. Ela deveria estar feliz e orgulhosa por servir ao seu mestre, quando Karen tocou o rosto de Drain. Uma explosão de sensações percorreu seu corpo, e sua vitalidade começou a fluir de volta, enquanto ela se aproximava de seu mestre. Ela não podia deixar Mary vê-la naquele estado, mas o contato pele a pele, e todas as sensações que vinham com ele, eram mais do que suficientes. Tudo o que vinha para drenar, estava fluindo diretamente para a vitalidade do corpo dela. Isso só a fazia querer servi-lo ainda mais do que antes. Com isso, Karen percebeu que tinha realmente se tornado uma escrava de verdade, e levou um tempinho para os dois terminarem. Quando acabou, Drenar estava realmente exausto. Tinha sido ainda mais cansativo que da última vez. Lagartiana riu, dizendo que ela e Karen tinham acabado brigando um pouco no final das contas, mas de qualquer forma, perguntou o que eles deveriam fazer agora. Drenar não entendeu, então Lagartiana continuou, dizendo que eles deveriam partir rapidamente agora. Mas Karen a interrompeu. No entanto, ela não conseguia colocar as palavras para fora. Então Drain perguntou se ela não podia simplesmente ficar ao lado da princesa por enquanto, mesmo surpresa. Karen ouviu enquanto o protagonista sugeria que, já que ela era sua escrava, poderia sempre ser invocada do seu livro quando necessário. Com isso, Karen ficou profundamente grata, e Leslie percebeu que Drain era realmente gentil, era genuinamente algo bom. Então, Karen sugeriu que, se eles não tinham mais para onde ir, podiam seguir para a cidade natal dela agora. Legato era uma região autônoma governada por um santo poderoso. O rei não os perseguiria até um lugar tão isolado. Depois de pensar sobre a história da santa, Drain concordou que parecia um bom plano, e eles se prepararam para partir. Enquanto isso, certa criatura estava tendo dificuldades para cruzar uma barreira problemática, colocada justamente pela santa que, no fim das contas, era uma garota. Ele estava furioso, mas pretendia se libertar em breve, ao mesmo tempo em que Leslie e Drain viajavam em direção à cidade. Eles já estavam andando há um tempo, mas a cidade onde a santa vivia ainda não podia ser vista, nem mesmo de longe. O protagonista continuava pensando na ideia de possuir uma santa, e estava pronto para fazê-la sua próxima escrava. De repente, Deasun desabou no chão, e Leslie se virou preocupada, correndo para ver se ele estava bem. Ele se tocou que, desde que tinha chegado nesse mundo, sua vitalidade vinha sendo drenada direto. Era de se esperar que ele ficasse fraco. Drain podia até perder a vida se continuasse desse jeito. O que surpreendeu Leslie, ela pediu desculpas, dizendo que a culpa era toda dela. Tinha forçado a barra demais depois de tantas transformações. Mesmo assim, Leslie não sabia o que podia fazer para restaurar a vitalidade do mestre, e ele murmurou que estava faminto. Enquanto isso, em Legato na igreja, alguém tossia e outra pessoa falava com uma garota chamada Ramélia. O homem disse que talvez não fosse muito, mas tinha conseguido arrumar um remédio de cura, só que era algo temporário. Ele pediu para Ramélia usar, e a garota agradeceu a gentileza. Mesmo assim, ela mal podia acreditar que usaria algo de tanto valor. O homem sorriu, perguntando do que ela estava falando. Afinal, se a barreira formada por suas orações não resistisse, o lugar logo seria invadido por monstros. Era por isso que Ramélia era indispensável para a cidade de Legato. Era pelo bem da santa. E por isso não tinham arrependimentos, depois de tomar o remédio. Ramélia perguntou por quanto tempo mais ela suportaria a doença. Depois de tantos anos, o homem respondeu que, se o elixir de água de fada realmente existisse, a condição dela poderia ser curável. No entanto, Ramélia sabia que não adiantava nada confiar em algo como um conto de fadas que provavelmente nem existia.
Então ela juntou as mãos e começou a rezar, pedindo para proteger aquelas terras, e sua magia se fortaleceu. Enquanto isso, Lizuli estava ocupada preparando algo e cozinhando com um sorriso orgulhoso. Ela prometeu que ficaria pronto em 1 minuto, afinal, cozinhar era seu verdadeiro talento ali. Mesmo sem saber o nome da erva, colocá-la na comida supostamente a deixaria saborosa. E Drain apenas observava em silêncio, já que Lizuli estava preparando para sua mestra, queria fazer algo mais luxuoso e, depois, trazer algumas das frutas daquela área para... E ela colocou tudo no prato dele. O protagonista ficou impressionado quando sua escrava terminou de preparar uma tigela de arroz cheia de ingredientes para ele comer. Ele pegou o prato e se surpreendeu. Era realmente o prato que ela havia planejado cozinhar e tinha ficado melhor do que o esperado, sorrindo. Lizuli disse que, como ele estava com tanta fome, ela tinha preparado algo com antecedência e esperava que ele gostasse. Quando Drain resolveu provar a primeira colherada, ele congelou e olhou para Lizuli. Ele percebeu que aquele era provavelmente o único tipo de prato que ela tinha feito na vida. Era uma comida sem graça. Sem sabor nenhum, mas ele lembrou que, como escrava de Mary, ela provavelmente tinha passado a vida comendo só aquilo. Mesmo assim, ele agradeceu a ela pela refeição, prometendo que, quando chegassem à cidade, a levaria para comer algo delicioso em um restaurante também. Muito feliz, ela perguntou se podia mesmo. Agradecendo ao mestre por se oferecer para aquilo, depois de comer durante a noite. O protagonista agradeceu pela comida e comeu tudo. A única reclamação agora era a barriga cheia. Era hora de seguir com a jornada e a garota concordou enquanto guardava as coisas que usava para cozinhar. De repente, os dois ouviram um grito vindo de algum lugar. Era uma garota em apuros. Ela estava sendo agarrada por tentáculos de todos os lados, que a mantinham presa. E gritava por socorro, porque não conseguia se libertar. Enquanto passava por aquela situação desagradável, Lizzie de repente percebeu o que estava acontecendo e foi a primeira a correr para ajudar. Com o dreno permitindo que ela se transformasse, conseguiu destruir todos os tentáculos que prendiam a garota e salvou sua vida. Ela se aproximou e perguntou se a moça estava bem. Embora ainda parecesse um pouco tonta com o que tinha acabado de acontecer, e ela agradeceu por tê-la salvado. Dreno perguntou por que uma mulher estava sozinha em uma floresta como aquela, especialmente no meio da noite. Ela respondeu que o grande sábio da floresta aparecia por ali nessa época. Lizzie então a questionou sobre isso. A garota explicou que tinha uma filha doente, e que água de fada era a única forma de curar a doença dela. Ela precisava se apressar e encontrar uma cura. Ser uma santa fazia com que sua vida fosse drenada, ainda mais rápido que o normal. Quando a Zoe ouviu isso e a santa foi mencionada, ela ficou surpresa. E o protagonista disse que também estava indo para a cidade onde a santa vivia. Era muito perigoso ficar sozinho na floresta. Então Drain sugeriu que a mulher os acompanhasse por um tempo. Assim, ele também esperava encontrar a santa se possível. A mulher concordou, sem se incomodar com a ideia. Drain sorriu porque conseguiu o que queria, e então perguntou se a própria mãe da santa não gostaria de se tornar sua escrava. O que a deixou confusa um pouco depois enquanto Lizzie estava ocupada beijando Drain e ajudando-o a recuperar sua vitalidade. A mulher sacou que aqueles dois não eram nada comuns. Tinham a audácia de fazer esse tipo de coisa na frente de alguém que acabaram de conhecer no meio da floresta. Mesmo assim, o tal protagonista disse que ela não precisava se preocupar. Era assim que transferiam energia para seus escravos contratados, se ela virasse escrava dele. Poderiam fazer o mesmo por ela. A mulher ficou surpresa com a ideia de ser forçada a fazer essas coisas com Drain. Ela recusou, dizendo que tinha uma filha. Aquilo não era nem um pouco normal, mas Drain e Lizzie ficaram ali, em silêncio, enquanto a mulher se perdia em seus próprios pensamentos, dizendo que estava viajando na maionese. A mulher acordou para a realidade e começou a correr, lembrando que precisavam dela para encontrar o sábio da floresta. Não demorou muito para o grupo achar uma casa que provavelmente pertencia ao tal sábio. Ela ficou aliviada por terem realmente chegado. De repente, uma voz reconheceu a mulher. Era a Filia, a mãe da santa, que foi recebida de braços abertos e convidada a entrar, conforme o grupo se aproximava e entrava na casa. A Filia comentou que havia recebido uma carta do grande sábio Navar, e ele confirmou a história.
Navar pediu desculpas por chamar a mãe da santa tão tarde da noite, afinal, ele tinha ouvido dizer que a saúde da santa não andava boa, e a filha concordou que era pura verdade. Ela explicou que a filha estava ficando mais fraca a cada dia, mas mesmo assim, continuava a orar pela cidade, cumprindo seus deveres como santa. Para Efilia, que era simplesmente doloroso ver sua filha passar por tanta dificuldade. E Naver entendia que devia ser terrivelmente difícil, então, ele entregou a ela um item lendário e extremamente raro. Algo que só ele possuía. A água de fada. Não existia doença que não pudesse ser curada com esse remédio. A doença da santa certamente seria curada assim que ela o bebesse. Efilia perguntou se realmente podia aceitar algo tão valioso, e o sábio concordou, dizendo que não fazia sentido para ele ficar com aquilo quando ela poderia oferecer um futuro melhor com ele. Chorando, Efilia agradeceu a Naver por sua grande gentileza, e ele pediu que ela retornasse logo. A santa certamente estava esperando por ela. Ela concordou e decidiu ir embora com Drain, mas ele continuou parado ali, perdido em pensamentos. O que deixou Efilia confusa. A protagonista perguntou se Niver também era um deles. E o sábio questionou o que exatamente o garoto queria dizer com aquilo. Mas Drain dispensou o assunto e resolveu ir. Estava só curioso para conhecer o santo, e nada mais, deixando o sábio para trás, sozinho. Niver percebeu que Drain era realmente uma pessoa perigosa, pois ele havia percebido a Fashad, afinal. O Niver verdadeiro tinha morrido e algo mais havia tomado seu lugar, fingindo ser ele. Enquanto isso, o grupo seguia em frente, mas Efilia estava visivelmente se esforçando para continuar. E Lee perguntou se ela estava bem. Mas ela respondeu que estava bem, e que a cidade era ali perto, mesmo estando cansada de tanto andar. A cidade de Ligeto deveria parecer normal, mas tinha algo estranho. Foi aí que o trio percebeu que havia uma barreira cercando a cidade. Philly explicou que era parte da oração dos Sims. Nenhum monstro conseguia atravessar aquela barreira. Ela passou pela barreira mostrando como se fazia. E Lizzie fez o mesmo, mas ela ficou confusa quando Drain não a seguiu. Ela perguntou o que estava acontecendo. Mas Drain disse que não era nada, e tentou passar pela barreira, mas foi imediatamente repelido. Lizzie correu para ver se Drain estava bem, enquanto Philly perguntava o que aquilo significava. A oração do santo só servia para repelir coisas que fugiam do comum e se alinhassem ao mal. Mas parecia que Drain era realmente diferente. Lizzie, preocupada com seu mestre, perguntava se ele estava bem. O protagonista suspirou. Aquilo era mesmo um incômodo, pelo jeito. Ele teria que encolher para conseguir entrar na cidade, então Drain começou a assumir sua forma infantil. As duas mulheres ficaram chocadas, mas Lizzie achou até fofo, embora continuasse perguntando se ele estava bem, afinal. Mesmo que Philly ainda não entendesse nada, Drain tinha conseguido se rejuvenescer na pura força de vontade. Era óbvio que ele não era um humano normal. O protagonista explicou que o poder do Lich Lord tinha sido repelido pela barreira. E por isso ele tinha sido jogado para trás. Era por isso que você não conseguia fazer nada naquele estado. Mas mesmo com a surpresa de Lizzie, ela perguntou se agora deveriam se concentrar em encontrar a santa. Drain concordou. Afinal, Efilia certamente queria entregar o remédio para a filha o mais rápido possível. Confusa, Lizzie concordou, pensando que, mesmo depois de tudo, Drain ainda era uma boa pessoa. Efilia correu para a igreja para levar o remédio para a filha, animada com a possibilidade de finalmente curá-la. Ao ouvir a voz da mãe, Ramilé olhou para cima e a reconheceu. Efilia estava exausta de tanto correr. Ela disse que tinha conseguido trazer o remédio do grande sábio da floresta, e o outro homem na igreja ficou aliviado. No fim das contas, parece que ela realmente tinha conseguido a lendária água de fada. Era impressionante que uma coisa dessas realmente existisse. Efilia se aproximou da filha e a deu para beber, dizendo que ela se sentiria melhor depois de tomar, por hora. Era para beber tudo direitinho, ainda surpresa. Remília percebeu que a mãe tinha feito tudo aquilo por ela, enquanto Efilia a apressava para beber logo. Remília tomou o remédio que a mãe lhe deu, e Efilia ficou radiante. Agora sua filha estaria segura. A menina riu, dizendo que não seria tão fácil assim, e de repente começou a tossir uma grande quantidade de sangue, caindo no chão. Chocada com a cena, Efilia perguntou o que estava acontecendo.
assistindo impotente ao estado da filha. O sangue se espalhava demais, e ela implorava para que alguém a curasse logo, desesperada para salvar a vida da filha. Ao lado dela, o homem confirmava que a situação era grave, o poder daquela coisa estava ficando cada vez mais fraco. Sem ele, a barreira começaria a ruir até quebrar de vez. De repente, Naveira apareceu, gargalhando. Feliz que tudo finalmente estivesse chegando ao fim na cidade, as pessoas estavam confusas com o súbito aparecimento do sábio, mas felizes afinal, ele era uma boa pessoa. Estavam preocupados porque não viam Naveira há um tempo, mas então tentáculos começaram a sair de suas vestes. O sábio começou a rir dizendo: "Se vocês estão falando do sábio, ele já tinha morrido há muito tempo." Do corpo surgiu uma criatura colossal, que gargalhou após tomar a vida do verdadeiro sábio. Conforme sua verdadeira forma se revelava, as pessoas gritavam em choque, enquanto o caos ainda se instalava na igreja. Uma freira invadiu o local, implorando por ajuda. Um monstro estava na cidade, e se dirigia para a catedral em uma velocidade assustadora. Se não fugissem imediatamente, tudo estaria perdido, mas logo a freira foi rapidamente capturada. Enquanto a freira passava por essa situação, o grupo ainda estava um tanto chocado com tudo o que acontecia. Então, o grande monstro chegou à catedral, gargalhando por finalmente ter retornado, destruindo a barreira que o impedia antes. Ele percebeu totalmente que o monstro era infundado, e sorriu exausto. Vendo que ele estava certo em tê-lo reconhecido antes, era bem raro ver aquelas substâncias químicas possuindo alguém. Parecia que aquele que se passava pelo sábio tinha invadido a catedral. Basilisk soltou uma risada. Agora que os protagonistas tinham sacado tudo rapidinho, mesmo com a transformação completa dele, Naveira então revelou que já tinha tirado a vida do antigo grande sábio, chocando Efilia. Ela perguntou o que era aquela água de fada que tinha dado para a filha. Percebendo que, em vez de cura, tinha entregado algum tipo de veneno, Drain perguntou qual era o objetivo de Basilisk. E ele respondeu que o coração de Galano estava selado dentro daquela catedral. Agora que tinha conseguido entrar na cidade, ele queria libertá-lo. Parecia que aquilo só tinha tornado as coisas mais difíceis para ele ter sucesso, ali perto. Ramelé tossiu enquanto implorava para a mãe fugir. Mas ela se recusava terminantemente a deixá-la para trás naquele estado. Basilisco perguntou se ela realmente achava que conseguiria escapar daquilo. E de repente o corpo do padre congelou por completo. Esse era o grande poder de Basilisco. A habilidade de paralisar seus oponentes daquela forma, e se deixasse assim, inevitavelmente levaria à morte. Que o digam os outros humanos que tinham acabado do mesmo jeito. Logo em seguida, Lisuli também pediu para drenar. Enquanto isso, Basilisco se perguntava se devia mesmo pegar a vitalidade daquela mulher, afinal, essas eram sempre as melhores. Ele atacou a Filia enquanto segurava a Ramilha como refém, dizendo para ela observar bem o que aconteceria se ela não entregasse a chave que ele procurava. A vida e vitalidade da mãe seriam drenadas bem diante de seus olhos. E então aquele sujeito desprezível começou seu trabalho. Ele gargalhou porque estava fazendo a filha ver a mãe, em um estado tão horrível, se contorcendo em suas mãos. Ramilha pediu desculpas, mas disse que não podia ceder às exigências dele. Aquele crápula riu. Dizendo que usaria algo ainda mais intenso agora, ele aplicou um poderoso afrodisíaco em a filha para forçar ainda mais vitalidade a ser drenada dela, através de seus próprios poderes. E mesmo assim elas não pretendiam entregar a chave, e aquele canalha continuou rindo. Perguntou se ela estava tentando bancar a durona na frente da filha. Ele continuava provocando Efília sem parar. Enquanto Ramélia chorava pela mãe, mesmo com ela dizendo para não se preocupar e se concentrar na missão. Basilisk gargalhou, vendo Efília sendo humilhada bem na frente da santa, sua própria filha. Que não podia fazer nada para impedir, ela devia observar com atenção o que estava acontecendo. A vergonha da mãe desmoronando diante de seus olhos. Sua vitalidade estava sendo drenada rapidamente com o passar do tempo, até que finalmente começou a perder a consciência. Basilisk perguntou se ela já tinha perdido a força para gritar, afinal, ela morreria a menos que alguém fizesse algo para detê-lo. Lisili sabia que era uma cena horrível de se testemunhar. Se ao menos alguém como aquela pudesse ser trazida como escrava, as coisas se resolveriam, mas Drain estava sem seus poderes ali dentro.
Foi quando Ramília finalmente confessou que a chave era seu próprio coração, chorando. Ela implorou para que ele não tirasse a vida de sua mãe, e Basilisk respondeu que era uma ótima decisão. Agora ele podia realizar seu desejo, mas ela seria a próxima a perder a vida. Ele roubaria seu coração e sua mãe seria forçada a assistir a tudo. Liz lhe gritou para ele parar. Mas Basilisk a ignorou, ordenando que Ramília gritasse de dor alto o suficiente para todos ouvirem. Enquanto isso, a garota apenas agradeceu à mãe por ter trazido o remédio e feito tudo o que podia por ela. Mesmo que tudo tivesse terminado assim, ela expressou claramente seu amor pela mãe. Momentos antes de ser atingida por Basilisk. E de repente as três garotas surgiram dentro do reino das sombras. Drain perguntou se eles estavam em apuros. Tentando entender o que estava acontecendo e o que era aquele lugar, Lizuli sorriu, pois sabia exatamente onde eles estavam, e Drain respondeu que ainda havia perdido um pouco do seu poder. Não era um contrato normal, mas ela deveria estar preparada, mesmo assim. Lizuli se aproximou aliviada por ele estar seguro. Ela perguntou sobre a purificação. E ele respondeu que sua resistência era 0, e sua natureza era 11, o que devia significar algo bom. Porque Lizuli ficou muito feliz em ouvir isso depois de tudo. Enquanto isso, Ramélia perguntou onde eles estavam, e a Filiate correu para abraçar sua filha. Percebendo que ela não tinha perdido a vida, Drain perguntou se ela estava bem, porque aquilo podia ser um pouco diferente do normal. Aquele mundo era parte da mente dele, ele o havia criado para estabelecer contratos. Assim que partissem, tudo voltaria ao normal, exatamente como na realidade. Os dois caras ficaram chocados ao ouvir isso. Mas o protagonista garantiu que ele podia salvá-los. Ele podia salvar todos eles. Mas precisariam oferecer a ele seus corpos, corações e dignidade para se tornarem fortes. A condição era se tornarem seus escravos. Caso contrário, e sem ter Louis para sempre. Mas Remília respondeu que tudo bem. Ela não tinha preocupação alguma se estivessem com sua mãe. E uma onda de choro tomou conta ao ouvirem os pais de sua filha. Drain percebeu que ela estava começando a entender. Mas o problema era que, naquele momento, ele não tinha como usar seus poderes de escravo, precisava tirar poder de outra pessoa, então ele foi até a mãe da santa, já que podia sugar a vitalidade direcionada a ela, afinal. Eifélia era a mãe da santa, e ainda tinha força, enquanto a energia vital de Ramília era muito frágil. Com seus poderes restaurados, ele podia transformá-las em suas escravas rapidinho, só que Liso lhe protestou. Perguntando se não dava para fazer só com ela, Drain respondeu que Lizuli já era sua escrava, então nada mudaria. O que a deixou bem chateada, ainda existia a possibilidade de usar Ramília, caso Eifélia se recusasse. Mas a garota tremia só de ouvir aquilo, então, a mãe concordou em fazer, e permitiu que ele prosseguisse. Ela tinha criado Ramialia, então sentia que era a pessoa mais adequada para a tarefa. Com isso, Drain concordou, e começou a desenhar para ela. Mesmo Filia estando nervosa por se expor até mesmo para uma criança. Ela deixou acontecer como combinado, apesar de tudo. Quando Drain começou, Eifélia não conseguia entender a sensação. Era como se a força estivesse deixando seu corpo, parecia que ela estava desaparecendo. Não era normal, na verdade. Era quase bom, como uma sensação de flutuar, ao lado dela. Ramialia só podia observar enquanto Eifélia se desculpava por deixá-la ver tal coisa. Mas era tudo pelo bem de sua filha. E logo Drain terminou o que estava fazendo, quando ele se levantou. Ramilia ficou surpresa ao ver que Drain tinha repentinamente voltado à sua forma adulta. Sem entender como aquilo tinha acontecido, Liso Lake explicou que aquela era a verdadeira forma de Drain. E Ramilia nos deu um sorriso meio sombrio, sem saber o que dizer. Então Drain prosseguiu com o contrato para torná-las suas escravas. Entregando os papéis para que assinassem por livre e espontânea vontade, após um instante. Ambas as garotas fizeram como Drain pediu, se entregando de corpo e alma para dar a ele tudo o que tinham a oferecer. Era uma visão linda para Drain, e agora ele podia fazê-las revelar seus verdadeiros eus no mundo real. Basilisk congelou. Incapaz de entender o que tinha acabado de acontecer, mas os afiliados sorriram. Ela se sentia radiante e cheia de vida. Nunca imaginou que esse lado dela existisse? Ela disse a Remília para seguir o coração, e ela concordou. Agora era a hora de começar a verdadeira batalha. Remília disse que Basilisk tinha feito algo terrível,
e agora elas estavam prontas para retribuir à altura. Mesmo naquela forma, Efélia sentia que a filha tinha crescido tanto. Era como se ela tivesse se tornado adulta de repente, mas era uma santa. Sua nova aparência contrastava fortemente com seu título, e com o fato de Basilisk ter drenado e moldado as duas, transformando-as em seus escravos. Diante disso, Basilisk se perguntou se era mesmo ele quem tinha feito tal coisa. Mas Remília logo roubou sua atenção, preparando-se para atirar, já que ele estava olhando para o lado errado. E disparou seu primeiro ataque contra o oponente. Ela riu porque a sensação de atacar era incrível, mas Basilisk estava ficando cada vez mais irritado. Um disparo de poder sagrado passou raspando. Ele mal conseguiu se defender usando suas escamas de pedra. Então, ele se preparou para atacar Ramília usando uma fumaça negra, com o objetivo de transformá-la em pedra. Ramília começou a usar sua moto para escapar, uma criação dada de presente por sua mãe, que fazia parte daquela entidade. Ramília agradeceu a filha por isso. Foi aí que Basilisk decidiu pegar Drain como refém. Afinal, escravos não podiam simplesmente fugir e deixar seu mestre para trás. O protagonista se desculpou por ter criado expectativas nele. No fim das contas, a transformação também era um dos poderes de Drain. Basilisk, então, resolveu atacar e tirar a vida do protagonista, na esperança de eliminar os outros oponentes. Lizzie gritou por ele. E Ramília também tentou impedir a inimiga, mas sua moto continuava parada. Ela perguntou à mãe o que estava acontecendo, e a filha respondeu que existiam momentos como aquele em que ela precisava manter a calma. Afinal, elas só precisavam confiar em Drain, porque tudo ficaria bem. Até Basilisk estava confuso, já que nem purificação, nem mais veneno funcionavam contra ele. Foi aí que a filha disse a Ramília para se concentrar em atacar. Provavelmente, ela estava se segurando por estar preocupada com a vida da mãe. Mas a mãe a tranquilizou, dizendo que ela ficaria bem. Na verdade, parecia que ia ser um pouco difícil. E ela até que gostava quando as coisas ficavam assim. Enquanto isso, Basilisk ficou furioso e se preparou para tirar a vida de Drain, e Ramília percebeu que não podia mais se conter. Como esperado de sua filha, Efília testemunhou o momento em que precisaria agir para derrotar seu oponente. Era melhor lutar do que rezar, e Trudeth, ela até sentia que essa era a maneira certa. Que a violência resolveria tudo ali. Avançando contra Basilisk, as duas correram em direção a ele. Enquanto Ramília declarava que essa era realmente a melhor de todas as situações, elas acertaram Basilisk com um golpe na cabeça, e Ramília riu porque a sensação era ótima. Mesmo tendo passado muito tempo desde que sua mãe se sentira assim também, depois que tudo terminou. Ambas sentiram seus corpos começarem a tremer. Drain explicou que isso fazia parte do contrato de escravidão. Porque algo ainda maior as aguardava. Com Basilisk finalmente derrotado, elas podiam conversar normalmente de novo. Ramília perguntou como aquilo funcionaria, e a protagonista respondeu que precisavam receber dele o poder que tinham acabado de usar. Mesmo se sentindo um pouco assustada, Ramília só podia esperar. Drain entendeu que ela provavelmente não estava acostumada com esse tipo de coisa, e comentou que ambas tinham se esforçado muito. E aquilo era algo que a protagonista podia oferecer como recompensa. Eles tinham se saído muito bem, mesmo assim, enquanto Ramília hesitava, se perguntando se tudo bem mesmo. Drain estendeu a mão para lhe oferecer sua recompensa. Assim, os dois Kifs. Enquanto Ramília ainda tentava entender o que estava acontecendo, a sensação era realmente boa. Era a recompensa que seu corpo tanto desejava, depois de ter toda a sua energia drenada durante a batalha. Agora ela podia pegá-la de volta do seu mestre. Filho ficou feliz que Ramília também tinha se recuperado. Mas Ramília disse que sua mãe deveria receber o mesmo, porque ela também tinha trabalhado muito para isso. E elas deveriam aproveitar a recompensa juntas. Drain concordou, e foi capaz de desfazer a transformação de Efílio, retornando à sua forma humana normal. Agora que ela podia se mover direito de novo, Drain disse que ela podia se aproximar para receber a compensação pelo corpo dela. Efélia respondeu que, mesmo sendo inexperiente, ela estava ansiosa por isso, e assim também recebeu o mesmo de Drain. Era a verdadeira sensação de felicidade vindo de Drain, como recompensa pelos esforços delas em lutar por ele. Quando tudo acabou, ambas tinham voltado a ser pessoas normais,
e o protagonista caiu para trás, sentando-se, exausto. Ao lado dele, Basilis comentou que eles tinham subestimado a vitalidade dele e estavam baixando a guarda depois de cortar o corpo dele. Se ele conseguisse o batimento cardíaco de Lord Guerrino, então ele sobreviveria mesmo depois de tudo isso. Não só isso, mas ele podia ficar ainda mais forte do que antes. Eles deviam se preparar para o que estava por vir. Dessa vez, ele pretendia tirar tudo deles e fazê-los sentir um desespero pior que a morte. No entanto, Lísuli foi a primeira a pisar nele. Assim que ele planejava se mover, ela tinha razão em ficar de olho nele. Era óbvio que ele ia aprontar de novo. Basilis ficou furioso que a outra já tinha sacado tudo tão rápido. Ela ficou impressionada que, mesmo depois de tudo, ele ainda estava vivo. Então, ela irradiou um poder que deixou Basilis sem entender o que estava prestes a acontecer. O poder era realmente lindo, e Lísuli podia sentir uma força tremenda vindo daquela energia adorável que ela segurava em suas mãos. Basilis ficou furioso ao perceber o que era, e perguntou se ela sequer imaginava o tempo que ele havia levado para conseguir aquilo. Mesmo assim, ela decidiu confiscar na hora, podia ser útil para as futuras aventuras do mestre dela. Basilis perguntou se ela entendia o que estava fazendo, mas ela respondeu com desdém, que no mínimo, sabia que sem aquilo ele era incrivelmente fraco, por isso, obviamente, ele sequer conseguiria se manter vivo sem. Essa era a nova punição por ter feito coisas tão terríveis, que ele ficasse ali e morresse como um cachorro, ela disse. Virando para ir embora enquanto Basilis começava a derreter até finalmente desaparecer, a cidade não. Todas as pessoas que tinham sido transformadas em pedra voltaram ao normal. Chocadas com tudo que tinha acabado de acontecer então, Nafília e Ramília agradeceram a Traim por ter salvado o reino delas. E, como uma pia, ela queria expressar sua gratidão. A cidade também queria agradecer ao protagonista e perguntar se podia lhe oferecer algo. Então, Drain pensou por um momento, antes de responder que gostaria de se tornar Kemi. E os outros refletiram sobre isso. Remília concordou, afirmando que fariam da cidade de Legato sua base. E todos juraram honrar o novo governante de sua nação, mesmo com a preocupação do outro oficial da igreja. Remília respondeu que estava tudo bem, porque aquele país havia sido negligenciado por muito tempo. Era hora de independência. Ao longe, a Difa achou tudo um pouco estranho e riu, se perguntando se aquela serpente não havia cometido um erro. Afinal, enquanto isso, no reino, Lísuli estava muito feliz porque recebeu roupas novas e lindas para usar. Ele deu uma risadinha de canto, se perguntando há quanto tempo ela não costurava nada. Ela ficou feliz que Lísuli tivesse gostado da roupa. Lísuli agradeceu, já que até então só usava as mesmas roupas de quando era escrava de Mary. Ouvindo isso, a fracassada comentou que ela devia estar vestindo trapos antes, e que isso devia ter sido difícil para ela. Mas para Lísuli, estava tudo bem, porque agora ela era uma escrava esgotada, e isso a deixava muito feliz. Já que era um dia especial, a fracassada sugeriu que cozinhassem algo, e Lísuli ficou super animada com a ideia. Enquanto isso, o protagonista conversava com Ramília, e ela entendeu que ele estava procurando um lugar para ficar. Isso porque o pai de Mary tinha ordenado sua execução depois que ele expressou o desejo de reivindicar a nação. Parecia que ele tinha chegado ali com a ajuda da capitã Karen, que fazia parte da guarda real. Ainda tinha aquela questão do líder do culto, que estava atrás deles por algum motivo desconhecido. A coisa toda era um mistério. Então Ramília perguntou o que Drain planejava fazer em seguida. E ele respondeu que as coisas tinham se acalmado um pouco. Então ele estava planejando partir em outra jornada. Isso porque ele queria encontrar ainda mais escravos para o seu grupo, até que pudesse completar seu livro. Ramília então perguntou quantas pessoas ele pretendia escravizar. E ele se deu conta de que era um número considerável. Afinal, seriam 100 pessoas, e Ramília ficou chocada, mesmo assim. Ele explicou que queria criar um país feito inteiramente de escravos. Desse jeito, ele poderia se tornar um verdadeiro rei. Ramília perguntou qual era o propósito de construir uma nação daquele tipo. Ele parou para pensar, lembrando do seu pai dizendo que ele deveria construir um reino dos mortos na terra. Bem lá no fundo, ele só estava fazendo o que tinha aprendido desde criança, e então, simplesmente revelou sem hesitar que foi instruído a se tornar um rei. Era parte do seu destino.
E ela também deveria seguir o sonho dos pais dele. Remília entendeu que a fama devia ser uma ambição forte. Mas se desculpou por dizer algo estranho, se curvou, dizendo que seguir as ordens do mestre devia ser tudo para eles. E agora ela estava levantando questões presunçosas. Mesmo assim, Dre se derreteu, agradeceu a ela. Porque ela tinha compartilhado um conselho sábio que o ajudou a entender melhor esse mundo. E ele pensaria seriamente sobre o significado de criar um país. E Remília ficou muito feliz ao ouvir seu mestre reconhecer isso. De repente, Lisuli invadiu a sala para anunciar que a refeição estava pronta e todos se reuniram para comer juntos na mesma mesa. Com um verdadeiro banquete à sua frente, então, Efélia comentou que foi Lisuli quem tinha pedido ajuda para cozinhar. E que ela havia aprendido muitas coisas com o tempo, passando tempo cozinhando com os outros. Enquanto cozinhava desta vez, ela percebeu algo importante. Que sal era realmente delicioso quando usado para temperar pratos. Ao ouvir isso, Remília ficou preocupada e perguntou que tipo de comida ela vinha comendo até agora. Efélia abraçou Lisuli, suspirando. Porque estava claro que ela tinha passado por momentos difíceis na vida. De qualquer forma, Lisuli pediu a todos para aproveitarem a refeição. E a protagonista foi a primeira a provar a comida, sabendo que ela tinha tido dificuldades com culinária antes. Ele logo disse que estava excelente, deixando tanto Lisuli quanto a filha muito felizes. Afinal, ela tinha ajudado com alguns dos pratos também, e queria ser elogiada. Então a filha se aproximou de um dreno de alimento que também elogiou seus pratos. E ela ajudou a comer bastante para que ele pudesse recuperar suas forças, ao lado deles. Remília mencionou que também era boa na cozinha, e perguntou se ele gostaria de experimentar sua comida algum dia. Quando surgisse a oportunidade, claro, Dreno respondeu que sim, o que a deixou muito feliz. E a filha comentou que havia preparado um banho para ele, depois da refeição. Afinal, ele precisava descansar bem, depois de tudo que tinham passado, e claro, ela queria lavar as costas dele e ter a chance de cuidar do mestre como devia. Terrace se ofereceu rapidinho para ajudar. Queria dar apoio com todo o corpo, mesmo que Ramélia ficasse vermelha só de imaginar. A ideia de vê-lo no banho a deixava nervosa, mas percebeu que ela também acabaria sendo vista. O que significava que todos ficariam expostos demais uns aos outros. Drain sentiu que, de alguma forma, estava se metendo em algo interessante. Parecia divertido, então tudo bem, estaria cercado por todos os seus escravos. No entanto, a ideia de se envolver com 100 escravos mais tarde parecia exaustiva em todos os sentidos. Ele nem tinha certeza se daria conta enquanto isso em outro lugar. Uma verdadeira catástrofe se desenrolava diante dos olhos de Edith. Com pessoas morrendo após serem exploradas até o limite absoluto, alguém perguntou se ela realmente faria aquilo de novo. E Edith desconversou, dizendo que eles deviam ter cuidado com um homem chamado Drain, que transformava mulheres em suas escravas, mas tudo bem para outra garota afinal. Existia outra pessoa que também podia transformar pessoas em escravos, e era invencível. Enquanto isso, as garotas não tinham pressa ao entrar na enorme banheira daquela casa, querendo relaxar um pouco juntas. Ficava claro que o lugar era originalmente usado para um ritual sagrado, e estava cheio de água. Mas agora era algo especial, diferente de como pessoas normais tomavam banho. A água era aquecida usando pedras de fogo que vinham do sopro de um dragão. Elas eram raras e preciosas naquele mundo. Então a água quente era um luxo para os ricos. Eles perguntaram a Drain o que ele achava. E ele respondeu que era realmente muito bom, que ele conseguia se lavar muito bem mesmo com todos eles chegando perto daquele jeito. Ainda assim, Lisli e a filha estavam ao lado para ajudar, dizendo que faziam isso voluntariamente. Então ele não precisava se preocupar. Enquanto isso, Remiliais estava paralisada de vergonha à distância. Pedindo desculpas por não poder ajudar seu mestre, envergonhada demais para se aproximar de todos no banho. De repente Lizzie teve um pensamento, e se sentiu aliviada. A cicatriz do passado de Drain tinha sumido depois daquele ferimento grotesco que ele sofreu. Era a primeira vez que ela tomava banho com tanta água. E Drain explicou que seus pais não gostavam de água porque eram lixes, e a água era tóxica para eles. Nisso, Eifélios falou que precisavam mudar isso rapidinho, e garantir que Drain ficasse sempre limpo. Diferente de como ele vivia com os pais no antigo reino, mesmo assim.
Estar assim ainda era bom porque as meninas estavam curtindo o momento ali. Mesmo que tivessem que dividir o mesmo banho e se lavar juntas. Drain pensou que seria legal construir algo assim no próprio castelo no futuro. E Lizzie concordou. A coisa toda tinha saído boa mesmo, e assim dava para todo mundo ficar junto por mais tempo. Para isso, o lugar tinha que ser especial. Mas de repente, Drain, ainda novato, e a marca no pescoço da Lizzie, bem ali debaixo do cabelo, Efília levantou de repente e perguntou desde quando ela tinha aquilo no corpo. Deixando Lizzie confusa, ela não tinha percebido nada de errado até agora. Mas Efília e Ramília sabiam exatamente o que era, e explicaram que era parte da doença fumeral negra. E estavam preocupadas com quanto tempo aquilo já estava ali. Drain perguntou o que isso queria dizer. Mas Efília não teve escolha a não ser trancar Lizzie dentro de uma carruagem, para que ela fosse enviada para um lugar distante. Ela pediu desculpas, dizendo que precisava fazer algo assim, mas a marca no pescoço de Lizzie era muito perigosa. Eles tinham que agir imediatamente antes que piorasse. Aquilo era parte de uma epidemia conhecida como a doença do funeral negro, recentemente. Sintomas tinham começado a aparecer em várias cidades. Eles nem sabiam ainda se era uma doença ou uma maldição. E até o método de transmissão era desconhecido, então o foco era ser extremamente cuidadoso. Mas o que eles sabiam era que aquele símbolo estava ligado aos infectados, e a taxa de mortalidade era de 0,01. O que significava que era provavelmente muito mortal. Pacientes com essa doença tinham que se apresentar ao governo para serem colocados em isolamento, sem exceção. Caso contrário, ainda mais pessoas acabariam sofrendo. Os guardas agradeceram por avisarem, e confirmaram que era mesmo a doença do funeral negro. Como eles já suspeitavam desde o começo, durante o banho. Se eles se posicionarem ou entrarem em quarentena, poderiam colocar o país inteiro em risco. Já que a doença poderia se espalhar descontroladamente, e causar sofrimento a muitos outros. Mas tanto Lizzie quanto Drain acabaram ficando com essa responsabilidade, e ele a acompanharia. Mesmo que isso significasse ser levado para um lugar completamente diferente, na instituição nacional. O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Mágico daria proteção para que Lizzie pudesse ser tratada. Eles dariam um jeito em qualquer coisa que estivesse acontecendo. Rameleia perguntou se era realmente certo as coisas terminarem desse jeito, e sua mãe respondeu que não havia nada que pudessem fazer para impedir. Uma vez que tinha chegado a esse ponto, corria um boato de que o instituto tinha um padre que talvez tivesse descoberto uma cura para tal doença. Então eles deveriam confiar nele para resolver a questão. Ela estava preocupada, porque isso significava mandar Drain e os outros para outro lugar. Mas naquele momento, não tinham escolha a não ser confiar no padre. Efília pensou que seria um problema ainda maior se descobrissem mais tarde o método errado no relatório. Assim, eles poderiam evitar maiores problemas e envolvimento. Desse jeito, os nomes de Drain e Lizzie não acabariam sendo arrastados para mais confusão. Então, por enquanto, decidiram usar nomes falsos para evitar qualquer problema com o reino. Fazendo isso, eles não seriam pegos por Harvey. Quem saberia exatamente quem eles eram só de ouvir seus nomes, que poderiam se espalhar facilmente. Desse jeito, eles ficariam seguros por enquanto. Apesar de tudo e de Lizzie estar sendo isolada, o protagonista decidiu ir com ela. Ela ficaria sozinha, e ele pretendia ficar com ela até o fim. Ele ficaria bem. Não havia doença ou maldição que pudesse afetar Drain diretamente, então ele estaria ok mesmo ficando ao lado de Lizzie. Não importava para onde fossem. Com isso, Efília só podia rezar pelo bem-estar de seu mestre e de Lizzie, enquanto eles partiam na carruagem para um lugar distante. Bem longe do reino em que tinham estado até então, Lizzie chorou, pedindo desculpas a Drain por tudo ter terminado daquele jeito, mas ele respondeu que tudo bem. Que não era culpa de ninguém as coisas terem acontecido assim de repente. A carruagem parou, e eles foram jogados para fora, enquanto o protagonista reclamava de como estavam sendo rudes. Um dos guardas gritou, perguntando do que Drain estava falando, afinal, eles deveriam trabalhar até morrer naquele lugar. Quando saíram da carruagem, perceberam que tinham sido levados para um lugar diferente, onde vários escravos estavam reunidos para trabalhar, não só Lizzie, mas o próprio Drain tinha se tornado escravo daquele lugar. E seus pescoços estavam presos com correntes para mantê-los sob controle. E acima de tudo,
O protagonista percebeu que a corrente tinha algum tipo de poder que o impedia de usar suas habilidades para se libertar do que estava acontecendo.